Amém? A palavra no hebraico para presença não é presença, é face, diante da face. Mas diante da face está na presença. Mas eu queria que nós focalizássemos isso hoje, porque eu sinto que Deus está querendo nos convidar como igreja. O Tony disse, ele estava aqui, disse olá, ele é nosso supridor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não precisamos de mais nada, só precisamos dele. Leva-me à sala do trono, quero ver tua face, mostra a tua glória. Nós sentimos um pouquinho essa manhã, um pouquinho. Tem muito mais, amém? Tem muito mais. A presença de Deus pode ser tão forte que nós podemos sair daqui com o rosto brilhando de verdade. De verdade. Porque a Bíblia diz que Moisés viu as costas de Deus. Ficou escondido na rocha. Ele pediu, mostra-me tua glória. Na verdade, mostra-me o teu rosto. Quero olhar nos teus olhos. Não basta conversar com o Senhor face a face, mas sem ver. Eu quero ver os teus olhos. O Senhor é uma pessoa apaixonante. Sou uma pessoa tremenda e eu estou viciado, eu preciso mais. O pouquinho que eu tenho não dá. E a Bíblia diz que Moisés tinha mais que todo mundo, nunca surgiu um homem que conversasse com Deus igual a ele. E ele falou assim, eu quero mais. E Deus falou assim, mas mata. Eu falei, não tem problema, eu quero mais. Você é um viciado incorrigível. Mata, mas quer mais. Quantos querem ter mais de Jesus? Quero ver tua face. Quero olhar nos teus olhos. Isso é uma caminhada. Isso é uma jornada. E tem limites. Moisés teve limites. Ele não podia ver a face de Deus. Mas ele podia ficar escondido na rocha, depois que a glória de Deus passasse. Que se ele visse, mataria. Aí ele podia ver o restinho que passou. E o restinho que passou, fez o rosto dele brilhar por dias. Teve que pôr um véu. O povo ficava com medo. Os antigos tinham não sei se é lenda que pode falar, mas eles chamavam a visão beatífica. Tipo, se você vê, você nunca morre mais. É mais ou menos igual aquele santo grau, ou a fonte da eterna juventude. Tem várias coisas que o homem tem procurado. A fonte da eterna juventude, você bebe e volta a ser jovem. O santo grau, você bebe e tem vida eterna. E a visão beatífica é ver a face de Jesus. E se você vê a face de Jesus, você nunca mais é o mesmo. Nada nessa terra compara com essa visão. Nada. Nada. O resto é lixo. O resto desaparece diante da sua glória. É tanta bondade, tanto amor, que eu estava na rua, falou, Deus, afasta um pouquinho, senão eu morro. Eu morro. O apóstolo Paulo matava pessoas
Ele não viu nada, ele só viu uma grande luz. Mas ele escutou uma voz. E nunca mais esse homem foi igual. Nunca mais. Passou por trevas, pedrejado, maltratado. Ele nunca mais foi o mesmo, porque ele nunca esqueceu. Ele falou: eu quero ver de novo. Eu quero ver tua face. Eu quero ver de novo. E eu queria falar com vocês nessa manhã, porque eu sinto que Deus está chamando a nossa igreja para ver Jesus. É claro que tem limites. Não vai ver Ele como Ele vai voltar na segunda vez. Não vai. Isso é só no dia da sua volta. Todo olho verá. Toda língua confessará. E a vida eterna entrará nesse corpo de nossa humilhação e seremos levantados. Os mortos ressuscitarão e nós seremos levantados. A visão de Jesus, de fato, de verdade, com o olho natural, vai trazer vida eterna. Isso não pode acontecer antes da sua volta. Mas antes que Ele volte, Ele está aparecendo, vem aparecendo há muito tempo, pelo Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo. Se o homem faz holograma, você acha que Deus não consegue fazer? Você acha que Deus não consegue projetar Jesus aqui na terra? Consegue sim. Consegue sim. Nós conhecemos pouquíssimo dessa glória, pouquíssimo desse amor. E Deus quer falar com a igreja nesta manhã: eu quero me revelar mais a vocês. Amém? Quantos querem que Deus revele mais dele a você? Como você vai passar da fila dos que recebem para a fila dos que dão? Como que você vai ter um amor sacrificial para dar a vida pelas outras pessoas com alegria e as pessoas ficarem assustadas? Como você faz isso? Só se você viu Jesus. Só se você sentiu o amor de Deus. Ninguém consegue fazer isso por si. E Deus nem pede. Nós temos ouvido vários domingos palavras sobre o amor de Deus, e que esse amor é para nós manifestarmos ao mundo. Mas em 1 João 4, eu acho que foi ensinado sobre isso, diz: nisto está o amor. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Quando você sente esse amor entrando em você, quando você sente essa graça entrando em você, você é capaz de fazer coisas incríveis, impossíveis. Amém? Então Deus não está pedindo que você faça força. Ele não está pedindo para você fazer mais força para ser melhor. Não. Ele está pedindo: você não consegue. Você não tem amor. Suas intenções são impuras. O amor que vem do homem natural não é amor. É justiça própria. É tentativa. É hipocrisia, falsidade. Mas o amor que vem de Deus, esse é genuíno. Não tem força aqui na terra maior do que o amor de Deus. E a palavra diz que esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Nós estivemos, eu e o meu irmão, o Christopher, nós estivemos no encontro em Jerusalém. Na verdade, não é em Jerusalém, é num hotel que fica nos arredores de Jerusalém, que fica ao lado do caminho de Emaús. Alguém sabe o que aconteceu no caminho de Emaús? Eu não vou esquecer do dia nesse encontro, ao lado do caminho de Emaús, que é um pastor de uma igreja nos Estados Unidos, na Flórida, Jacksonville, foi na frente e nos contou que quase um ano atrás, Jesus apareceu para ele. Estava lá com o filho de
homem, co-obreiro com ele, com um dos outros obreiros da igreja dele, e com o Paul Wilbur, que é um cantor e está com mais de 70 anos, um homem de Deus. E se eu não conhecesse esse cara, porque eu não conhecia, ele tem uma super igreja. Você pode entrar na internet, você pode ver Celebration, Tabernacle, alguma coisa assim. É enorme, é uma mega igreja nos Estados Unidos. Tem 3.400 pessoas em cada culto, tem muitos cultos, tem várias igrejas. Só a equipe pastoral dele é enorme. Mas se eles não me contassem isso, eu não ia saber. Porque o cara veio na frente e foi falar do encontro com Jesus, e ele gaguejava e parava. E depois falava um pouquinho, depois repetia. Parecia um cara que teve um AVC. Aí o Paul Wilbur falou assim, gente, esse cara, ele é um palestrante famoso, ele levanta uma mega igreja, esse cara sabe todos os meios de juntar pessoas, ele é uma mega igreja nos Estados Unidos, mas ele está parecendo um débil mental. Sabe por quê? Porque ele encontrou com Jesus, de verdade. E não era ontem nem antes de ontem, foi um ano antes quase, foi na Páscoa, quando eles estavam para celebrar a ceia. Na verdade, estavam celebrando a ceia. Se fosse ele dirigindo a reunião ia terminar rápido. Também que era o Paul Wilbur que estava pregando e estava ministrando, e ele estava aqui. E ele conta para a gente como é que estava, ele estava tentando lembrar, e só de lembrar, ele fica passado. É um negócio impressionante. Impressionante. Se eu já tinha vontade de encontrar com Jesus dessa forma, agora aumentou, muito mais. Ele falou assim, Jesus estava ali, ó. Eu estava aqui, ele estava ali, eu estava com o pão na mão, e Jesus estava ali. E eu nunca vi o rosto dele, porque ele estava olhando para a igreja. Ele estava olhando para a igreja. Ele não estava olhando para mim, não, ele estava olhando para a igreja. E eu senti um temor, queria sumir, queria desaparecer, queria derreter. E ao mesmo sentia um amor. É um negócio que não dá para explicar. Só que eu não vi, então não estou gaguejando. Mas ele estava gaguejando. O amor que emanava de Jesus para com a igreja. E ele falou assim, atrás de mim estava o Pai. Eu não consegui nem olhar para Jesus. Imagina olhar para o Pai nem a pau. Não virasse nada, de jeito nenhum. Fulminada a hora, não. É um terror santo, é um temor santo, é uma coisa maravilhosa, indescritível. E eu senti, ao mesmo tempo, que Jesus estava, ele não estava falando palavra nenhuma, mas eu senti ele dizendo, eu senti a essência dele, ele estava dizendo, eu sou seu irmão. Sou irmão disso aí que eu estou com medo até de ver. Sim. Temor santo, amor santo, um negócio que deixa a pessoa passada. E aí ele sentiu, eu tenho tomado o lugar de Jesus em dirigir a igreja é de Jesus, não é minha. E a igreja pensou, ficou 10 minutos, com o pão e tudo isso acontecendo, ele vendo, ninguém mais estava vendo nada. Paul Wilbur teve que terminar a reunião, mais ou menos, dar um jeito e tal. Pensou que ele estava tendo AVC naquela hora. O cara está com pão ali, o que aconteceu com ele? Irmãos, ele falou assim, nós não vamos continuar nada do que nós estamos fazendo até hoje. Acho que talvez metade da igreja vai embora. Eles não vão entender. Mas eu vou parar com tudo o que eu venho fazendo, todos os métodos, todas aquelas coisas, manipulação, todas essas coisas de super-igreja. Vou parar tudo e deixar Jesus mandar na igreja. Sabe o que aconteceu? Perdeu ninguém, está crescendo, pessoas estão mudando de cidade para ir lá, quase um ano, foi Páscoa do ano passado. E ele continua com esse santo temor em cima dele. Perdeu aquela facilidade, aquela coisa humana, e veio essa unção do alto. Famílias sendo restauradas, casais sendo convertidas, coisas tremendas acontecendo.
Porque Jesus apareceu para um homem. E quando fala sobre isso, o efeito na reunião ali foi tremendo. Aí eu volto dessa viagem, chego em casa, alguém me manda, pelo WhatsApp, uma entrevista com um judeu que era ateu, estudou em Harvard, empresário de muitas empresas, presidente, falou todo o currículo dele, estamos quase metade para falar sobre isso. E ele falou assim: Jesus apareceu para mim, Ele é o Messias, eu creio nele. Não é maravilhoso, irmãos? Jesus está aparecendo para muçulmano, está aparecendo para judeu, está aparecendo até para pastor, está aparecendo. Já pensou? Eu não quero ficar fora disso. Vocês querem ficar fora disso? Eu quero que Jesus apareça para nós. Não importa o que jeito, não precisa copiar dos outros, não precisa nada disso. Paulo não viu nada, só viu uma luz, ficou cego 3 dias. Mas ele mudou a vida dele totalmente. Não faz questão dele copiar nada, repetir nada. Eu só quero ver Jesus, como eu nunca vi até hoje. Eu quero olhar nos seus olhos. E eu sei que isso vai ser traumático, mas vai ser dramático também. Quanto mais você conhece Jesus, mais viciado você se torna, mais nada mais te satisfaz. Mais você não importa com sono, com comida, com nada, você se importa só com Ele, porque é demais. É demais. Ele é totalmente desejável, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, Ele é amor, Ele é tudo que o homem precisa, não precisa mais nada. E Ele se dá a nós pelo Espírito Santo. Podemos ter mais dele. E eu não quero demorar muito, nós vamos celebrar a ceia. Mas eu quero que nós voltemos só um pouquinho para Lucas 24, para essa história do caminho de Emaús. Antes, porque eu quero, ao terminar essa passagem de Lucas 24, nós vamos tomar a ceia. Nós vamos partir o pão e tomar o cálice. Mas antes disso eu só quero ler, fica com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler essa passagem. Mas eu quero ler um texto aqui do Avivamento da Azusa. Eu tenho muita vontade que isso aconteça. E eu creio que pode acontecer. E aqui é uma história, não sei que ano que foi, mas ele fala que foi em 3 de julho. Uma noite, senti fortemente que deveria ir ao pequeno auditório em Pasadena para orar. Encontrei ali o irmão Bimmer. Ele havia sido guiado por Deus ao mesmo lugar. Oramos por um avivamento em Pasadena até que o fardo de oração se tornou insuportável. Eu chorava como se fosse uma mulher dando à luz. O Espírito intercedia através de nós. Finalmente o peso se foi. Eu quero que você sinta o drama, ele está só falando o que aconteceu. Ele sentiu de noite sair de onde ele estava, foi para a igreja de noite, não sabia que encontrou ninguém lá. E o outro companheiro de oração dele também sentiu a mesma coisa, sem ligar, sem falar nada, veio também. Os dois se encontraram lá, começaram a orar. O que eles vinham orando há muito tempo? Para o avivamento. Simultaneamente, nessa época, Deus estava derramando o Espírito Santo no país de Gales. Ele correspondia com Evan Roberts. Deus estava fazendo coisa no país de Gales, além do limite, coisa tremenda. Pessoas convertendo em massa, a presença de Deus de uma forma palpável. E ele estava falando assim, eu quero isso em Los Angeles. Irmãos, esse avivamento que aconteceu aqui, a maioria de nós nem estaríamos aqui se não fosse esse avivamento, sabia? Que o Espírito Santo caiu em Los Angeles, na rua Azusa, voltou os dons de falar em línguas, profetizar, curar os enfermos, espalhou pelo mundo igual fogo. Nós estamos falando de Decápolis, das 10 cidades aqui ao redor. Se Deus derramar o poder dele desse jeito, vai espalhar pelo Brasil inteiro e vai espalhar pelo mundo. Porque Deus vai enviar brasileiros como flechas para todo o país do mundo. Amém? É a vontade de Deus. Mas isso aqui foi antes
antes. Oraram para o avivamento igual mulher dando à luz, clamando, gritando. Depois o peso se foi. Depois de uma pequena espera em silêncio, uma grande calma veio sobre nós. Uma grande calma. Presta atenção, gente, porque às vezes acontece desse jeito. E eu sinto que Deus quer fazer alguma coisa conosco, eu não sei onde nem quando. Se vai ser nas casas, se vai ser na reunião de oração de manhã, de noite, se vai ser na torre, se vai ser em outra igreja aqui em Jundiaí, não sei. Não interessa. Onde Deus quiser, tá bom. Mas Ele vem, tá bem? Quando pessoas clamam por Ele, Ele vem. Ele não entra no barco que você quer, Ele não faz do jeito que você quer, Ele não repete nada, mas Ele vem. Quando se pede, Ele vem. Certeza. E às vezes, quando tem aquele mover do Espírito muito forte, como ele diz aqui, aí vem uma calma, desce uma calma, um silêncio. Apocalipse diz que teve meia hora de silêncio no céu, deu um silêncio. Aqui não foi meia hora, foi só um pouquinho. Depois, sem que o antecipássemos, o Senhor Jesus se revelou a nós. Ele parecia estar em pé entre nós, tão perto que poderíamos estender nossas mãos e tocá-lo. Não ousamos, entretanto, mexer-nos. Eu não podia nem olhar. Na realidade, parecia que eu era totalmente espírito. Sua presença foi mais real, se possível, do que se eu pudesse ter visto e tocado fisicamente. Esqueci-me que possuía olhos e ouvidos. Meu espírito reconheceu. Um céu de amor divino me encheu, excitou minha alma. Uma chama ardente percorreu meu corpo. Aliás, todo meu corpo parecia derreter-se diante dele, como cera diante do fogo. Perdi toda a consciência de tempo e espaço, ficando apenas consciente de sua maravilhosa presença. Fiquei a seus pés em adoração. Era um verdadeiro monte de transfiguração. Perdi-me dentro do puro Espírito. Por algum tempo ele permaneceu conosco. Depois, devagar, ele se retirou. Nós ainda estaríamos lá, se ele não tivesse se retirado. Amém? Já pensou se ele aparecer aqui no domingo? Ninguém vai embora enquanto ele não for embora. Não vai mesmo. Você não consegue nem mexer, nem abrir o olho, nem fazer nada. Isso seria tremendo, não é? Jesus bagunça nossas coisas. Nunca mais eu poderia duvidar da sua realidade após essa experiência. O irmão Beamer sentiu quase o mesmo que eu. Havíamos perdido totalmente a consciência da presença do outro enquanto ele ficou conosco. Tínhamos quase medo de falar ou respirar quando voltamos ao ambiente que nos rodeava. O Senhor não dissera nada para nós. Presta atenção nisso. Ele não disse nada para nós. Mas havia arrebatado nosso espírito pela sua presença. Ele havia vindo para fortalecer-nos e encorajar-nos para o seu serviço. Sabíamos agora que trabalhávamos com Ele, éramos companheiros do seu sofrimento, no ministério de intercessão com angústia de alma. Já alvorecia na manhã seguinte, quando deixamos o auditório. Aquela noite, no entanto, parecia-nos haver durado apenas meia hora. A presença de Deus elimina toda a sensação de tempo. Com Ele tudo é eterno, é vida eterna. Deus não conhece o tempo. Esse elemento se perde no céu. Esse é o segredo do tempo passar tão depressa durante uma noite de verdadeira oração. Durante dias, aquela presença maravilhosa parecia andar ao meu lado. O Senhor Jesus era tão real para mim que eu mal podia conversar com as outras pessoas de novo. Isso me parecia tão rudimentar e vazio. Os espíritos humanos pareciam tão rudes e o companheiro humano um tormento. Então, eu sempre lembro disso aqui. Foi antes do avivamento chegar. Tiveram muitas lutas antes e muitas lutas depois. Mas essa presença de Jesus é indescritível. E podemos receber. Amém? Podemos receber isso. Lucas 24, versículo 13. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
Mas presta atenção no versículo 16. Muitas vezes Jesus está presente conosco, mas tem um probleminha, que é o versículo 16. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Eu quero falar sobre esse probleminha, porque para ele não é problema. Ele pode aparecer para nós a qualquer hora, deseja, quer. O problema não está do lado dele. O problema é o versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então, Jesus banca o desinformado. Na verdade, quem tinha mais informação sobre isso era ele, porque ele que sofreu. Ele estava lá. Mas ele banca o desinformado. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. Um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido esses dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Desinformado. Ele não mostrou as mãos, né? Quais? Né? Não. Sim, ó. Quais? Disseram-lhe as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo. Como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, mas a gente não espera mais. Está vendo? Nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é hoje já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é, eles estavam bem informados, tá? Tinham todos os fatos. Hoje parece conosco, lê a Bíblia e sabe todos os versículos. Mas tem os olhos tampados. Tá? É possível ler a Bíblia, conhecer os fatos e ter os olhos tampados. É possível. Eles sabiam da morte, sabiam que era o terceiro dia e sabiam que, olha o que ele fala, verdade é também, que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos, que diziam estar ele vivo. Essa informação ajudou eles? Estavam tristes, estavam abatidos, esperávamos. A informação que alguém foi lá, não achou o corpo, encontrou com o anjo, não resolveu. Informação só não resolve. Nós precisamos de alguma coisa mais do que pensamentos, fatos, informado. Nós precisamos desse encontro vivo com Jesus. Além disso, a gente podia falar assim: mas as mulheres assim, são muito espirituais, muito assim, místicas, e elas entraram em transe junto, e viram anjo, mas é mulher, né? Essa mulher sempre está fazendo assim. Quer dizer, eu não estou dizendo isso, tá? Eles estão dizendo. Eles poderiam estar dizendo isso, mas não é só isso. Além disso, esses discípulos estavam bem informados, tá? Além disso, alguns dos que estavam conosco, quem era? Pedro e João, apóstolos, os primeiros, também foram ao sepulcro e acharam ser como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não viram. Então, Jesus falou: seus babacas. Eu não tenho os nomes certos do que o pessoal usa hoje para babaca, mas seja o que for. Seus tontos, ele fala tolos, nécios, tardos de coração para crer de tudo que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então esse estrangeiro desinformado, de repente se torna um mestre da palavra e dando uma bronca lascada neles, tolos, tapados. Na verdade é tapado mesmo, e era tapado mesmo. Os olhos estavam tapados para entender a Bíblia e ver o cara que estava na frente deles. Vocês não entendem o que a Bíblia toda diz, que o Cristo tinha que morrer, não tinha que reinar primeiro, ele tinha que morrer. Vocês não entendem isso? Não criam o que os profetas disseram? E que depois disso entrasse na sua glória?
E começando por Gênesis, por Moisés, e por todos os profetas, terminando em Malaquias, não é? Sim, ele começou, ele deu uma aula do Velho Testamento inteirinho. Podia ter gravado lá, né? Ia ser muito bom. Porque nós também somos todos tapados e tudo mais, né? Se é Jesus explicando para nós igual a eles, nossa, seria uma aula tremenda, né? E o caminho era meio longe, então deu para falar do Velho Testamento inteirinho. Explicou-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Presta atenção, gente, que agora eu quero chegar em nós. Muitas reuniões, Deus chega aqui e ele faz como quem vai para mais longe e a gente fala assim, tchau. A gente ouve a palavra, a gente canta, a gente sente o Espírito Santo, mas a gente não sabe, não viu Jesus. Não teve a mudança, só arde o coração. Ai, que bom, isso é legal. Palavra, presença, adoração, o Espírito, dá até arrepio, mas não viu Jesus. E ele fala assim, se chegar em casa, vocês querem ir embora? Beleza, tchau. Eles não fizeram isso, graças a Deus. E é isso que eu quero exortar nós aqui. A chave para tirar esse tapume dos nossos olhos é fazer o que eles fizeram aqui. Amém, irmãos? Quantos querem aprender? Você quer aprender como é que faz para ver Jesus? Quando você sente a alma ardendo, porque Ele está se revelando na palavra. Pode ser sozinho, tá? Pode ser num lugar secreto. Pode ser no culto doméstico. Pode ser na reunião na casa. Pode ser quando você está assistindo uma pregação no YouTube ou qualquer coisa. Pode acontecer de diversas formas. Pode ser quando você está escovando os dentes. Pode ser quando você está tomando banho. Deus não é repetitivo. Ele é criativo. E Ele encontra conosco. Ele pode encontrar com você. Você crê nisso? Ele pode encontrar com você. Ele pode. Ele quer. Mas nossos olhos estão tapados. Mas o processo para tirar esse tapume do olho é palavra arder, a palavra arder, o Espírito Santo tocar, os arrepios chegar, tudo isso, legal. Mas não só isso. Quando chega isso, ele fez como quem ia embora, ia para frente. Versículo 29. Eles, porém, o constrangeram. É bom brasileiro hospitaleiro. Não vá embora. É tarde. A gente gosta da sua presença. A gente quer que você fique conosco. E eles, porém, o constrangeram dizendo, fica conosco. Vamos dizer como igreja? Vamos dizer isso juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Fica conosco. Levante suas mãos e diga isso a Jesus. Fica conosco. Não vá embora. Leva-nos mais fundo. Quero ver tua face. Leva-me à sala do trono. Quero ver tua face. Mostra tua glória. Toda vez que você orar, não vai acontecer. Mas um dia acontece. Amém? Um dia acontece. Elias, que era Elias, ele orou 7 vezes. Nada. 0. Nada. Ele orou 7 vezes. Jesus diz, bate, abre-se-á. Pede, recebe. Insista. Torna isso um foco na sua vida. Torna isso o alvo da sua vida. É a visão beatífica. Vai mudar não só você, mas vai mudar milhares de outras pessoas através de você. Vale a pena perseverar. Vocês creem nisso, irmãos? As pessoas enchem a sua mente, seus dias, seus horários, com tanta coisa boba. Não é pecado, mas é vã. Não vai resolver nada. Querem aquietar essa fome que tem no coração, essa falta de alguma coisa. E quer pegar essa coisa, mas não resolve. Pega outra coisa, não resolve. Só Ele resolve.
mais nada. Fica conosco, Jesus, fica conosco. E Jesus ficou. Que coisa maravilhosa. Ele fez como quem ia para mais longe. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. E nem sabiam que era Jesus, tá? Ainda. Os olhos ainda não estavam abertos. Só o coração estava ardendo. Não sabiam que era Jesus ainda. Mas gostaram. Quantas vezes você está lendo a palavra e começa a arder o coração e fala, quero mais. Quantas vezes você está adorando, você quer adorar mais. Gente, essa igreja aqui é privilegiada, ela tem oração de manhã, tem de tarde, tem a toa de oração. Você não tem desculpa, tem jeito de ler a Bíblia muito, tem jeito de orar muito, tem jeito de fazer muita coisa. Você quer mais? Tem. Tem outras pessoas, vai. Você tem sede? Vai, insista. E aí, terminando a história aqui. Fica conosco porque é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, e nós estamos à mesa agora, tá? Irmãos, estamos à mesa. Tomou o pão e o abençoou. E partindo-o, lhe dava. Abriram-se-lhe então os olhos. Oh, glória a Deus. O versículo 31 resolve o versículo 16. Tá? Os olhos estavam tapados. Fica conosco, parte o pão, abençoa o pão. É Jesus. É Jesus. Está à mesa conosco. Porque nós convidamos Ele. Fica conosco. Tomou o pão, abençoou e partindo lhe o dava. E abriam-se-lhe então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. Ele não pode ficar, porque ele vai ficar quando ele voltar. Amém? Ele não pode ficar. Mas essas aparições dele mudam nossas vidas permanentemente. E nós podemos ser usados para mudar outras pessoas. Coisas vão acontecer incríveis, porque ele é uma pessoa incrível. Você não precisa fazer força, lembra disso, gente? Você não converte ninguém, você não convence ninguém, você não pode fazer nada, você é para ser você mesmo, amém? Você não tem que ser outra pessoa, você não tem que fazer força, você não tem que fazer nada. Você tem que encontrar com Jesus, sentir o amor dele e permitir que ele ame outras através de você. Isso acontece naturalmente. Mas se você não der vazão, não vai acontecer. Você precisa abrir, entrar na fila de dar. Você precisa começar a abrir essa torneira, ligar seu fio, seu cabo num aparelho que precisa de energia. Você recebeu a energia de Deus, você precisa abrir. Mas não precisa fabricar. Você pode ser normal, gente. Estava conversando com a esposa de um pastor esses dias em outra cidade, para ninguém aqui pensar que estou falando de alguém aqui. E ela disse, eu não sei se é normal. Eu estava na academia e a mulher quer conversar comigo e quer bater um papo comigo. E eu sei que ela quer bater papo comigo, mas eu só sei pregar, discipular, orar. Eu não sei falar se meu marido está viajando, a casa está com isso, eu estou com dor de cabeça. Eu não sei falar coisas normais, eu só sei falar coisas espirituais. Mas vocês que não são pastores não têm esse problema, né? Ou vocês são cheios de crentez, só sabe citar versículo da Bíblia, só sabe falar coisa espiritual. Você não sabe ser normal, você não sabe ser amigo de uma pessoa, você não sabe fazer a pessoa criar uma amizade. Sabe, nós temos uma tensão, sempre achando, eu tenho que fabricar, eu tenho que ser, eu tenho que mudar, você tem que fazer nada, porque você não consegue fazer nada, você é um lixo. Mas Jesus ama esse lixo de paixão. E Ele vai fazer esse lixo virar uma obra, uma escultura, sabe? Que era escultura plástica. E quanto mais lixo, melhor para Ele. Que todo mundo vai dizer, nossa, mas esse lixo virou isso aí. Quem ganha a glória não é o lixo, é Jesus.
toda a glória do universo vai para Jesus, porque nenhum de nós é de nada. Mas quem vê Jesus, vai refletir Jesus, e Jesus vai aparecer na terra outra vez, e muitas pessoas vão ser tocadas. Já estão sendo tocadas, e vão continuar sendo tocadas, amém? Já estão sendo tocadas, e vão ser tocadas muito mais. Senhor Jesus, nós te louvamos nesta manhã, te adoramos, clamamos a ti, nós queremos ver tua face, mostra-nos tua face. Senhor, perdoa-nos por correr atrás de tanta coisa que não resolve, e ajuda-nos a buscar a tua face, buscar a tua presença. Queremos estar diante da tua face, diante dos teus olhos, queremos estar aos teus pés. Senhor, planta em nossos corações, planta nessa igreja uma sede, uma fome cada vez maior, que nós sejamos uma igreja sedenta, uma igreja respeitosa da tua presença, uma igreja que não, ó Deus, quer outra coisa, só quer a tua presença, e que essa presença possa sair pelas ruas dessa cidade, e das cidades vizinhas, que o Senhor possa começar a alcançar os necessitados, e coisas maravilhosas podem acontecer. Nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, Senhor, usa-nos, encontra conosco, enche-nos com teu amor e com a tua graça.